Oi, gente, meu nome é Luciana Arbre e eu tô aqui hoje para falar com você sobre a mente agitada. Quando a nossa mente fica agitada, nós não paramos de pensar sobre diferentes coisas, diferentes assuntos e falta foco para ordenarmos o que é o mais importante para a nossa vida nesse momento. Como que eu lido com a mente agitada? Saindo do pensamento e indo para o corpo. E como que eu vou para o corpo? Fazendo exercícios físicos, mexendo, movendo a minha energia vital, trazendo sangue para o meu corpo e não para a minha mente. Além disso, eu faço uso desse floral maravilhoso, que é o floral Foco, que traz discernimento, clareza e visão e me ajuda a atingir o que eu preciso na minha vida, nos meus objetivos. A partir de agora, no site da Arbre, você encontra uma seção chamada Soluções, com produtos que te apoiam para todas as questões do nosso dia a dia. Me segue por aqui para mais conteúdos como esse. Até já!